Bendito Deus, eterno Pai celestial, Pai querido, Pai de graças, nós te louvamos nessa noite, Pai. Agradecemos a Ti por cada momento deste culto e que o Senhor possa receber a nossa adoração e falar conosco através do Teu servo e através da Tua palavra. Usa ele mais uma vez com graça, sabedoria, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Que eu oro e por fé eu te agradeço. Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia, aproveitando que estamos em pé, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, uma palavra bem conhecida, enquanto os irmãos procuram, capítulo 9 e versículo 2, enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a minha alegria, a minha gratidão ao convite do evangelista irmão Nemuel. Obrigado pela confiança, meu irmão, também irmão Paulinho, a nossa liderança, os demais irmãos, que Deus os abençoe. 2 Samuel capítulo 9 e versículo 2, os irmãos acharam, digam aleluia. Aleluia. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado de ambos os pés. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E o rei disse então, mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Glórias a Deus. Podei tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, Jesus. Obrigado. Amados, prometo ser breve, porém sucinto, objetivo nas minhas palavras nessa noite. Estou um pouco ruim da garganta, glórias a Deus, mas eu sei que Deus já tem se manifestado no nosso meio, por meio dos louvores, por meio da pregação da nossa irmã que ministrou aqui, uma palavra abençoada, poderosa, aonde sentimos a presença de Deus. Quantos vieram ouvir uma palavra assim? Levante a mão. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amados, todos nós conhecemos a história de Israel. Sabemos que Israel foi escravizado no Egito 430 anos, um povo escravo no Egito. Todos nós sabemos que Deus levanta então Moisés para libertá-los do Egito. Moisés, agora como um grande legislador, um grande líder, conduz o povo para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manaria leite e mel, ou seja, próspera, produtiva, fértil, uma terra boa para se plantar. Perceba que Moisés, quando recebe a ordem de Deus para conduzi-los, esse grande povo, para a terra de Canaã, Moisés não conduz pelo caminho dos filisteus, mas Moisés conduz pelo caminho do deserto. Perceba que pelo caminho dos filisteus, o caminho seria mais perto. Porém, pelo caminho dos filisteus, havia a guarnição filisteia. Haveriam então os filisteus, o que aguardaria Israel. Pelo caminho mais perto seria o fio da espada. Mas Deus dá uma ordem para Moisés: conduz o povo pelo deserto. Eu parece que vejo Moisés pensando: o caminho pelo deserto é mais longe.
Só que parece que vejo Deus falando para Moisés: Moisés, pode até ser mais longe, mas o povo permanecerá vivo na minha presença. Pelo deserto tem o sol castigante ao dia, de 50 a 60 graus, à noite abaixo de 0, alguns falam até 10 negativo, ou seja, de dia é calor e de noite é frio, mas conduz eles pelo deserto. Moisés chega ao caminho do deserto, se depara com o Mar Vermelho, e quando chega a um braço do Mar Vermelho, eu parece que vejo o povo murmurando, dizendo para Moisés: nos trouxesse até aqui para morrer de frente a esse mar. Atrás vem Faraó com seu povo, até tínhamos cebola, pepinos, etc. no Egito, agora trouxesse-nos a este deserto, de frente a esse mar, para morrer. E Deus fala para Moisés: estende a vara. Moisés estende a vara, o povo passa em seco. Agora o que eu aprendo aqui é que quando Moisés estende a vara, o mar não se abre. Escute, calma. O mar não se abre aos olhos de Moisés e do povo, claro que não, porque a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental. Todo vento oriental não é a favor, mas é o contrário. Perceba que o vento oriental é de lá para cá e não daqui para lá. Então quando Moisés estende a vara, o mar não se abre na hora daqui para lá, mas o mar se abre de lá para cá. O que eu aprendo aqui é que quando Moisés estende a vara, nada aconteceu, mas de lá para cá Deus já estava abrindo uma porta. O que eu aprendo aqui é que a gente ora e parece que a gente não contempla um milagre, e Deus está falando: eu já estou abrindo a porta de lá para cá. O mar se abre, o povo passa, enfrenta as águas de Mara, Deus purifica as águas de Mara, chego ao Monte Horebe, Monte Sinai, Monte da Revelação. E quando Moisés recebe então as tábuas da lei, não só isso, Moisés recebe a planta do tabernáculo. Estou correndo aqui devido ao horário. Moisés recebe a planta, Moisés do deserto recebe a planta do tabernáculo. Eles passam no deserto, constrói o tabernáculo, coloca a arca da aliança no lugar santo do santo, lugar santíssimo, coloca os utensílios no lugar santo. E eu parece que vejo Moisés no deserto. Deus manda uma coluna de fogo à noite para guiar o povo, para aquecer o povo. De dia Deus manda uma nuvem para aliviar o calor do sol, para conduzir o povo, para refrescar o povo. Mas Deus é deserto, é mais distante, mas eu vou abrir o Mar Vermelho. É deserto, é mais distante, mas eu vou mandar uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo, para guiar. Mas é deserto, mas eu vou mandar uma nuvem de dia para refrigério do povo. Mas é deserto, não tem carne, mas eu vou soprar um vento oriental contrário, vai cansar as asas das cordonices de bater contra o vento contrário, e elas vão vir pousar ao acampamento arraial do deserto. Eu sou Deus que mando carne e mando com abundância. Eu parece que vejo o povo falando: não vai ter água, e Deus fala para Moisés: bate sobre a rocha, e eu sou Deus que abre a rocha e mando água. Eu vejo Moisés falando: mas é deserto, mas eu sou Deus de sobrenatural do milagre, eu vou sustentá-lo no deserto. O povo está no deserto, e o povo começa a caminhar, só que a murmuração começa a vir, rodeando 40 anos, morre aquela geração. Moisés sobe no Monte Nebo e avista a terra prometida. Moisés não adentra, porque de vez em falar com a rocha, na segunda vez ele bate na rocha, ele fere a rocha. Moisés morre no Monte Nebo. O segundo sucessor assume Josué, e Josué está na liderança do povo. Josué assume a liderança e começa a conduzir aquele povo à terra prometida. Josué agora passa a água de Jericó, as águas de Jericó param, abre uma muralha muito alta de água, o povo passa, as águas seguem, e Josué atravessa o rio Jordão. Josué começa a enfrentar Jericó, enfrenta mais 7 cidades, e Josué então adentra Canaã, chega a Siló, estabelece ali a arca, o tabernáculo, e ela fica pelo menos 300 anos, cobrindo todo o tempo dos juízes, e lá está Josué. Mas Josué vem a morrer,
Então agora os anciãos estão com o povo ali aconselhando. Enquanto os anciãos estão vivos, aquela geração de 20 anos para baixo, porque seus pais tinham morrido no deserto, agora eles estão ali ouvindo a lei pela boca dos anciãos. Mas os anciãos vêm agora a falecer, e quando vem a falecer, a Bíblia diz que uma nova geração surge, e essa nova geração não tinha comunhão com Deus, nem conhecia os milagres que Deus fez no deserto. E essa nova geração se corrompe da presença do Senhor, adorando a Baal e Astarote. Essa geração então cai na idolatria, e a Bíblia vai dizer então que esse povo se corrompe e surge um novo ciclo, um ciclo de desobediência, e por meio da consequência vem o castigo. Ou seja, aquela nação, algumas nações, como por exemplo os filisteus, aleluia, algumas nações, elas começam a perseguir Israel na terra de Canaã, porque Jebus ainda não tinha sido tomada. A Jerusalém, a qual Davi colocou esse nome, Jerusalém e Sião. E eu parece que vejo agora o povo sendo oprimido. O povo começa a ser oprimido, e o povo clama, e Deus envia socorro. Então passa pelo menos 12 juízes até chegar no último juiz chamado Samuel, que foi juiz, profeta e sacerdote. A Bíblia vai dizer que lá está Samuel, no tempo do sumo sacerdote Eli com Ofni e Finéias, seus filhos, corrompidos na presença de Deus. E Deus ergue o menino Samuel. Samuel tem compromisso com a palavra, Samuel tem compromisso com a verdade. O povo se corrompe, há uma guerra. Ofni e Finéias estão vendo que estão perdendo a batalha. Eles levam a arca da aliança, que a arca da aliança simbolizava a presença, a proteção divina. E quando eles levam, os filisteus roubam a arca, passa por 5 cidades dos filisteias. E quando roubaram a arca, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Samuel. Eu sinto a presença de Deus aqui. Camundi que aflácia ramahácia. Deus fala com Samuel. Perceba que Samuel agora idoso, velho, ele quer então ungir seus 2 filhos e colocá-los como juiz perante o povo. Só que os filhos de Samuel não são como Samuel. Não são. Os anciãos percebem que seus filhos não têm compromisso com a palavra, estavam recebendo suborno. E os anciãos chegam para Samuel e dizem assim: Samuel, os teus filhos não são como tu, porque seus filhos se corromperam. Mas fala o seguinte: ergue um rei para nós, unge alguém como as demais nações. Samuel unge Saul, um rei escolhido perante o povo. Saul, ele peca, desobedece a Deus. Deus fala com Samuel: unge então um dos filhos de Jessé o belemita. Samuel vai para ungir, e quando chega lá, passa alguns, os 7, quando chega no 8º, está no campo, manda chamar, passa Davi, unge Davi. Davi é ungido pela primeira vez perante seus irmãos. Davi está ali, Davi vence, mata leão, mata urso no deserto, para proteger o rebanho do pai. E lá está Davi, ele mata urso, leão, no deserto, aonde ninguém vê, mas Deus está vendo. Ele está treinando, ele enfrenta Golias, e a sua fama começa a aumentar. Aí vem a perseguição de Saul para Davi. Davi foge, vai para a caverna de Adulão, e eu parece que vejo Davi fugitivo, longe, fugitivo. Davi tinha sido ungido a primeira vez. Agora eu vejo Davi com uma aliança, uma amizade com Jonatas, filho de Saul. Saul tinha um filho, Jonatas, que era amigo íntimo de Davi. Eu agora vejo Davi com essa aliança, com essa amizade. E certa vez Davi no campo, Jonatas olha para Davi e faz uma aliança com Davi, porque Jonatas era filho do rei, mas reconhecia que Davi era ungido. Perceba que Saul estava no trono, mas já não tinha mais unção. Mas Davi estava no campo, mas era ungido. Porque trono não é sinônimo de unção. Sinônimo de unção é separação.
Davi era separado por Deus. Davi ouve a notícia de que Saul e seu filho Jonatas morrem, seus 3 filhos no campo da batalha, uma guerra contra os filisteus. E agora eu vejo Davi falando assim para Deus: Senhor, para onde eu irei? Para onde vou eu? Peraí, irmão, Davi já tinha sido ungido perante Deus. Tinha ou não? Tinha. Primeira vez, ele foi 3 vezes ungido. A primeira vez ele foi ungido perante seus irmãos. Se fosse eu um exemplo, eu falaria para Deus: ei pai, eu já fui ungido. Se fizesse uma promessa a mim de reinar sobre as 12 tribos de Israel. Saul morreu, Jonatas morreu, vou assumir o trono. Mas Davi chega para Deus e diz assim: ei, para onde irei eu? Ou seja, Davi coloca em primeiro lugar a direção do que a chamada. O problema é que a nossa geração, ela está focada só na chamada e esqueceu da direção de Deus. Se convida aonde não foi convidado. Davi coloca em primeiro lugar a direção: para onde eu vou? Porque não se começa por cima, se começa por baixo. E Deus fala para Davi: vai para Hebron. Mas é pequeno, vai para lá, porque eu te ungi. Mas para começar, se começa por baixo para chegar em cima. E Davi vai para Hebron, reina 7 anos e meio em Hebron. E quando Davi está lá, ele é ungido a segunda vez em Hebron. Passa 7 anos e meio. Aí as demais tribos começam a observar Davi reinando sobre Judá. E começa a pensar assim: peraí, não adianta. A gente até se rebelou contra esse homem. Só que tem uma coisa: esse camarada é ungido. Vamos lá. Porque ainda em vida Saul, quem entrava e saía do meio do povo era Davi. E as demais tribos chegam até Davi e dizem assim: não adianta, tu és ungido. A gente reconhece a tua unção, a tua separação. Davi então começa a reinar sobre as demais tribos. Todo Israel é ungido pela 3ª vez sobre todo Israel. Agora eu vejo Davi assumindo o trono, tomando Jebus, vencendo os jebuseus, estabelecendo o trono, fortificando Jerusalém, fazendo o palácio, colocando o trono, sentando no trono. Só que ele tinha feito uma aliança com Jonatas. Ele traz a arca da aliança, pega a arca da casa de Abinadab, traz para Jerusalém. Perceba que no tempo de Saul, a arca tinha sido roubada. No tempo de Eli e no reinado de Saul, Saul não se valorizou a arca, nem perguntou pela arca. Mas Davi, quando faz o palácio, assume o trono, senta no trono, ele se lembra uma coisa assim: peraí, eu até habito em casa feita de cedro, de ouro, de prata. Aqui dentro é tudo muito lindo, mas eu preciso de algo, da presença de Deus. Eu até posso ter trono, mas eu estou sem a presença. Eu até posso entrar no palácio, ser volteado, rodeado por ouro, por prata, mas eu preciso da presença. Ele então convida 30 mil homens, pega a arca, todo o povo, traz a arca, estabelece no lugar, coloque numa tenda. A arca está lá, Davi está no trono, está no palácio, no trono, com a arca, mas senta no trono, uma conjectura. Aí Davi pensa, capítulo 9, e Davi disse para quem? Ainda alguém que restou da casa de Saul, talvez para algum dos seus servos. Eu parece que vejo, meu irmão, Davi no trono. Já vou encerrar. E Davi pensando assim, se lembrando da morte de Saul. Aí ele começa a lembrar da morte de Saul, da perseguição, e cai em Jonatas. E quando ele se lembra de Jonatas, é uma conjectura, pensamento meu, ele se lembra não só de Jonatas, mas da aliança que tinha com Jonatas. E como toda aliança com alguém é acompanhada por promessas, prova. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele diz assim, ele faz uma aliança com Abraão e diz assim: fartei Abraão, pai de uma grande nação. Deus faz uma aliança com Abraão e ela é acompanhada por promessa. Quer outra? Prova. Deus faz uma aliança com Moisés, diz: ei Moisés, tu libertarás o meu povo do Egito, uma promessa. Deus faz uma aliança com Davi, e não só uma aliança acompanhada, mas também acompanhada por promessa: ei Davi, tu reinarás, e o teu reino nunca terá fim, a tua descendência nunca terá fim.
se cumpriu em Cristo. E Cristo fez uma aliança conosco, e não só uma aliança, mas uma promessa. Eu determinei o Novo Testamento, uma nova aliança e uma promessa: vocês serão salvos por intermédio do meu sangue na cruz, e breve levarei toda a minha igreja para a noiva, para o trono, para o cordeiro, para a sala do trono. Arrebatarei a minha noiva. O dia do arrebatamento, para as bodas, Ele faz uma aliança conosco, fez, e nos prometeu, nos fez uma promessa. Então parece que vejo Davi pensando assim: peraí, eu tinha uma aliança com Jonatas, mas não só uma aliança, mas eu também fiz uma promessa. Que promessa? Que eu cuidaria de toda a sua descendência. Aí Davi começa a pensar assim: peraí, toda a sua descendência. Ele parece que chama um servo e diz assim: ei, vê lá se sobrou alguém da casa de Saul. Os servos vão, chegam até Saul, chegam até Ziba, que estava ali como mordomo da casa de Saul. Diz: vem cá, Ziba, o rei quer falar contigo. Ziba se apresenta ao rei no palácio, na sala do trono, e Davi diz assim: Ziba, restou mais alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência para com ele? Vou honrá-lo. Eu parece que vejo Ziba pensando assim rápido, uma fração de segundos: espera aí, até sobrou alguém, mas eu não vou citar nem o nome, eu vou falar que é coxo, porque Davi também não gosta de coxo, e nem de cego, porque quando enfrentou Jebus, mandou matar todos os coxos, todos os cegos. Então perceba, olha só, e diz ainda que não entrariam na casa, no palácio, nem na tenda. E eu parece que vejo Ziba numa fração de segundo, pensa assim: eu não vou nem falar o nome, mas vou logo falar da doença, da enfermidade, do problema, da dificuldade. E Ziba fala assim: ei, rei, sobrou um sim, filho de Jonatas, porém é aleijado de ambos os pés. Aí Ziba vai pensar assim: agora o rei se cala, agora o rei desiste da benevolência, agora o rei se cala e diz: tá bom, deixa pra lá. Mas quando Ziba fala aleijado de ambos os pés, o rei olha para Ziba e diz assim: onde está? Em outras palavras, onde mora? Eu parece que vejo Ziba falando para o rei: ei, rei, é aleijado. E o rei fala para Ziba: onde mora? Rei, não caminha imprestável, onde mora? Ei, rei, é inútil, onde mora? Onde está? Porque quem estava perguntando ali não era qualquer um, era o próprio rei. Onde está? Eu me interesso onde ele mora. E Ziba fala: está na casa de Maquir, em Lodebar. Porque, irmão, Mefibosete, quando Saul e Jonatas morrem, ele tinha 5 anos de idade. O menino estava no palácio, rodeado por ouro, por prata, por tudo, por toda a beleza. Fazia parte da dinastia eclesiástica, real, família real. E lá está Mefibosete no palácio, com 5 anos de idade, desde que nasceu está no palácio. Quem passava ali reverenciava. É neto do Saul, do rei, também filho de Jonatas. Mais tarde assumirá o trono de Israel. Lhe honravam e lhe respeitavam. Está lá Mefibosete com 5 anos de idade. Só que de repente adentra uma notícia dentro do palácio. A babá que estava com Mefibosete, cuidando do menino, ela ouve alguns falar: ei, Saul morreu no campo de batalha, Jonatas também, seus 2 filhos também, irmãos também. E aí parece que automaticamente eu penso assim comigo, a babá deve pensar assim: peraí, esse povo filisteu vai adentrar o palácio, vai tomar o palácio, eu vou correr, eu vou fugir,
Eu vou preservar o menino com vida. Já vou encerrar, Manuel. Eu vou preservar com vida. E quando a babá pega o menino para correr, Mefibosete, uma criança, não está entendendo nada, da família real, rodeado de ouro, de prata, de tudo. Eles começam a adentrar numa estrada deserta. O menino não estava entendendo nada, saiu de um contexto de realeza para pegar o deserto escaldante, calor. Está no caminho, na estrada, a caminho de Lodebar. Na trajetória ele cai, quebra os tornozelos, os ossos dos pés e tornozelo. Não era paralítico, era coxo. Tinha problema nos pés. Ele cai. Na caminhada ele cai. Ele cai. Ele deixou um lugar de glória. Agora num caminho que ele nem conhecia, ele caiu. Ficou inútil. Perdeu o equilíbrio. Eu parece que vejo a criança se lembrando do palácio, caminhando naquela beleza toda, agora está indo no colo, louco de dor nos pés, inchado. E eu parece que vejo a babá correndo para Lodebar e ela se lembra da casa de Maquir, porque a história conta, não a Bíblia, aqui Maquir era um homem bem sucedido. E Maquir, a Bíblia não conta a história, que Maquir quis investir em Lodebar com uma hospedagem. Fez da cidade de Lodebar, dessa aldeia, melhor dizendo, uma aldeia para fugitivos, problemáticos, doentes, enfermos. E a primeira aldeia que ela pensa é Lodebar, lugar de refúgio. O menino não sabe, mas a babá está levando ele para um lugar de refúgio. Quando chega em Lodebar, a babá bate na porta. Maquir, um homem bem sucedido, abre a porta, na sua grande porta com vários cômodos, a história conta. E a babá diz e conta a história para Maquir. Maquir abre os braços, ele pega o menino, ajuda a criar o menino. Era aleijado, mas foi bem-vindo na casa de Maquir. Tinha problema, era rejeitado, mas Maquir abriu as portas da sua casa. Outrora o menino estava no palácio, agora o menino está em Lodebar. Hebraico, sem, Lodebar, debar no hebraico significa palavra. Ou seja, algumas traduções originais falam Lodebar sem palavra, lugar do silêncio. Todo mundo calado. Eu parece que vejo o menino só se lembrando calado. Que desespero, uma criança está em Lodebar, outrora no palácio, mas agora está na casa de Maquir em Lodebar. Mas Lodebar é lugar de cura, Lodebar é lugar de refúgio, Lodebar é fortaleza, e alguns até pregam lugar de esquecimento. Pode até ser lugar de esquecimento aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não é. Aí lá está esse homem, esse moço. Vai passando os anos, ele vira um moço, um rapaz, tem um filho chamado Mica, e lá está Mefibosete. Passa os anos, passa o tempo. Agora o que eu aprendo aqui, irmão, é que o menino caiu na caminhada, mas alguém abriu a porta da casa para recebê-lo. Porque tem gente que cai na caminhada e a gente não abre a porta da casa de Maquir para recebê-lo. O que eu aprendo aqui é que na casa de Maquir não havia acepções de pessoas. O que eu aprendo aqui é que na casa de Maquir havia amor do que condenação. O menino caiu, mas foi abraçado na casa de Maquir. Só que lá no palácio, Davi se assenta no trono, e eu parece que vejo Davi lembrando da aliança, e não só da aliança, mas da
promessa. Tem alguém? Ziba fala, tem, mas é coxo de ambos os pés. Onde mora? Em Lodebar, na casa de Maqui. Manda buscá-lo. Como? Manda chamá-lo. Mas é aleijado, caiu. Manda buscá-lo. Para quê? Vou usar de benevolência, vou usar de amor para com ele. Mas está em Lodebar distante. Deixa lá, deixa morrer lá. Porque tem gente que acha, irmão, que nós estando em Lodebar, lugar de anonimato, estamos mortos. Não, é um preparo de Deus sobre a nossa vida. Lodebar é sustento para nossa alma. Mas ninguém vê. Mas por trás de um anonimato sempre há uma aliança e uma promessa. Nem Mefibosete sabia, ninguém sabia da aliança e da promessa, mas o rei sabia da aliança e da promessa. Não, você não entendeu. Você nem sabe da oração do teu pai e da tua mãe, da aliança e da promessa que Deus fez para ele ou para ela. E você está lá em Lodebar pensando que está esquecido. Deus está falando assim: eu estou de olho em você, estou de olho em você. Vai chegar a hora, vai chegar o tempo. E o rei se lembra da promessa. Eu fiz um juramento. Onde está? Em Lodebar. Eu parece que vejo o rei preparando a carruagem. Os homens oficiais preparando a carruagem. Vão até Lodebar, chega em Lodebar, para na frente da casa de Maquir. Bate palma, bate na porta. Maquir abre a porta. Perguntam os oficiais: tem alguém chamado aí? De Mefibosete? Tem. Lá vem o homem se arrastando ou sendo carregado, ou de muleta, eu não sei. Mefibosete vem. E os homens oficiais dizem assim para ele: ei, o rei está te chamando. Mas para quê? Eu não sei. Eu só sei que o rei está te chamando. Eu parece que vejo Mefibosete entrar na carruagem e ir a Jerusalém. Quando Mefibosete chega em Jerusalém, provavelmente conduzem Mefibosete até a sala do trono, no palácio. Quando Mefibosete chega, ele se prostra perante o rei. E o rei fala para Mefibosete: não temas, Mefibosete, usarei para contigo de benevolência. O que tu queres comigo, ó rei? Sou um homem como que um cão morto perante a tua presença, ou seja, imprestável. Será que só não enxerga que eu sou coxo? Eu perdi o equilíbrio, não consigo por mim mesmo me colocar de pé. Eu caí, quebrei os tornozelos, os ossos dos pés. Sou imprestável. O rei fala assim: ei, Mefibosete, calma aí. Usarei de benevolência para contigo, e tu sentarás à volta da mesa todos os dias. Mas sou coxo, não tem problema. Eu parece que vejo Ziba olhando, os oficiais olhando e pensando: e agora? Que sorte desse homem sentar à volta da mesa com o rei. O rei chama Ziba e diz assim: ei, tudo que tu plantou lá na terra de Saul vai ser de Mefibosete, e tu vai virar servo dele com teus 15 filhos e 20 servos. Vão servir Mefibosete. Eu parece que vejo Mefibosete lá, sentado à volta da mesa, a mesa rasa, baixa, rasa, e eles botavam as pernas para trás e apoiavam o cotovelo, e ficavam todos na volta da mesa, costume judaico. E eu parece que vejo Davi, Mefibosete, os demais homens ali, os oficiais. Perceba que quando o homem se assentava, os pés ficavam para trás. Ninguém observava os seus pés. A posição de todos em volta da mesa era a mesma. Perceba que quem olhava para a cabeça de Mefibosete não via defeito, porque a cabeça é Cristo. Quem olhava para o corpo de Mefibosete não via defeito, porque o corpo é a igreja.
mas quem olhasse para os pés perceberia que Mefibosete não teria condições de se manter de pé. Quem olhava para a cabeça não havia defeito, porque cabeça é Cristo. Perceba que sentado à volta da mesa, eles se igualavam, todos se igualavam. Se coloque de pé, por gentileza. Todos se igualavam. O que eu aprendo aqui é que em volta da mesa todos nós se igualamos. Coxo ou não, todos são iguais na presença do eterno Deus. Mas é coxo, mas o Pai preparou um banquete. Mas é imprestável, mas o Pai essa noite tem um banquete para mim e para ti. Mas não caminha, caiu, está condenado. Mas Maquir, que simboliza o Espírito Santo de Deus, abriu seus braços para nós e nos recebeu na sua gloriosa presença, e nos manteve vivo lá em Lodebar, aonde estávamos distante da presença do rei. Mas Jesus, o rei, se lembrou da aliança e da promessa. Diz assim: eu tenho um grande banquete, e esse banquete está preparado essa noite para você. Aqui dentro não há condenação, aqui dentro há salvação, há amor, há perdão, há reconciliação para a tua alma. Quando estão sentindo a presença de Deus, levante a mão e dê um glória para Deus. Lamau é sébria. Eu posso fazer um convite? Eu quero saber se tem alguém aqui que não tem uma aliança com Deus, que está longe da presença de Deus, não aceitou Jesus, é desviado ou não tem uma aliança. Te convido, passe aqui à frente, por gentileza. Alguém ainda que não tem uma aliança com Jesus, eu te convido, passe aqui à frente. Tem alguém? Ou talvez alguém que quer reatar essa aliança. Tu sabe que tu tem uma aliança, mas talvez você adentrou aqui coxo. Ele estava no palácio, mas continuou coxo, porque todos nós temos uma deficiência, uma fraqueza. Está em volta da mesa, come do banquete, mas é coxo. E Jesus está falando assim: eu não olho para a tua fraqueza, eu só quero saber se tu está vivo na minha presença. Está vivo? Vem que tem banquete. Ele não me interessa se está em Lodebar, o que importa é que tu venha na minha presença, na minha casa. Cruze, venha, reata a tua aliança comigo. Ainda a minha promessa está de pé na tua vida. Eu vou cumprir a promessa. Lamaues Gamontua Rassurimi Rasebria. Feche os olhos por um segundo. Gamaues Hoenikaus Gamondolo and Haserimiko Papakoto and Gasia Rimiando Ripiasa Lamontuke Nahaso Eika Batoke Plasurimiha Dalumbria Seribihatuke Namontuke Nahas. Tem alguém aqui, Manuel, com promessa, com aliança, mas caiu no meio da caminhada. E Deus não nos chamou para apontar o dedo, mas nos chamou para ser cheio da presença, como Maquir, abrir a porta do coração e dizer: eu não te condeno. A trajetória te fez cair, a circunstância te fez cair, mas o meu Espírito te abraça, te abraça, te abraça. Sinta a presença do abraço aí, ó, tá abraçando. Ó, lá no fundo lá, tá abraçando, tá abraçando. Eu sei que tá abraçando, tem alguém calado, tá com os olhos fechados, mas tá sentindo a presença do Espírito, tá sendo abraçado. Namoes Gamoes. Eu posso orar? Vou orar. Se ninguém quiser cruzar para cá, feche os olhos onde você estiver. Damando Yasé. Eu não vim brincar de pregar, irmão. Eu não estou atrás de agenda, eu estou atrás da presença do Eterno. Eu estou atrás da santificação até o dia da glorificação, do arrebatamento da minha alma.
E eu tenho algo bem sério para dizer para a juventude: que não há mais tempo de brincar. O arrebatamento está próximo. O soar da 7ª trompeta, o céu se abrirá e o selo da promessa, que é o Espírito, nos conduzirá nos ares. Aleluia, ao encontro do noivo nos ares. Mas eu caí, não tem problema, tem cura para tua alma essa noite aqui. Rios toque matuque hambatoras alaika dorias iai kaito hamaurias alamotuque da sopra. Eu te chamo. Mas pregava, não prega mais, cantava, não canta mais, profetizava, não profetiza mais, está coxo, mas Jesus quer te curar. Do passado, Senhor nosso Deus, nosso Pai, pode cantar, irmão. Te agradecemos, Jesus, pela tua presença, Pai. Pregamos a tua palavra. eu te chamei. Sentimos a tua presença nesse lugar. Grande aqui é o Senhor, maior aqui é o Senhor, todo poderoso aqui é Senhor. Aqui não tem grande, aqui tem um rei chamado Jesus. Aqui não tem grande pregadora, aqui tem grande palavra, grande mensagem. Grande, grande é o Senhor. Salva, Pai, restaura a alma, Pai, cura as feridas da alma, Pai, cicatriza nessa noite agora todo coxo espiritual agora, seja abraçado pelo Espírito Santo, seja acolhido pelo Maquira. O Rei está te chamando para um grande banquete. Sinta a presença do eterno Deus. Eu te chamei. Eu te chamei. Seja renovado pela presença do eterno. O Espírito te convida. Eu te sustento, eu te ajudo a suportar a pressão lá de fora. Eu te ajudo. Eu não te mando tentação maior que você pode te suportá-la, mas eu te dou o livramento, o escape na hora da tentação. Fica, chora. Para curar.